Olá, amigos da Seara, vamos a mais um encontro sobre o trabalho mediúnico, sobre os médiuns. Aqueles que iniciam na prática espiritual, às vezes se perguntam por que é que alguns médiuns não conseguem se libertar dos espíritos maus que estão ligados a eles. Eles também se perguntam por que é que os espíritos bons, que eles chamam para auxiliá-los, não têm força suficiente para afastar os espíritos maus. E esses espíritos maus, mesmo com a chamada dos médiuns, teimam em se comunicar por seu intermédio e os amigos espirituais parece que nada fazem. Pergunta interessante, não é mesmo? Por que é que os amigos espirituais não nos auxiliam a nos libertarmos dos espíritos maus? A espiritualidade responde que não falta poder ao espírito bom, que nessa questão é o médium que quase sempre não está em condições moral de auxiliar o espírito bom. Explico com um pouco mais de detalhe. Devido à sua natureza intrínseca, o médium que tem essa dificuldade, ele está se identificando mais com os espíritos inferiores, através dos seus pensamentos e suas atitudes, do que com os espíritos bons. E é esse tipo de comportamento que vai dar força aos espíritos inferiores que querem se enganá-lo e vão enganá-lo se ele não se modificar e ficar atento aos seus pensamentos. Os pensamentos inferiores do médium contradizem aquilo que ele está dizendo. E a espiritualidade amiga não se deixa enganar. O médium da boca para fora pede auxílio, mas internamente ele continua mau, perverso, egoísta, avarento, maledicente. Não vai conseguir mesmo o auxílio dos amigos espirituais. Uma outra questão que incomoda os médiuns e outros trabalhadores é aquela que diz respeito às pessoas que aparentemente são bondosas, que têm uma conduta moral exemplar, mas elas são impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Por que é que esse contrassenso aparente existe? E os amigos espirituais vão nos responder de uma forma um tanto quanto filosófica, para que possamos, aprendendo, nos esclarecendo e esclarecendo a outros. Eles nos esclarecem que nós não temos como avaliar o que essas pessoas trazem no coração. Elas podem ser orgulhosas e disfarçam esse orgulho sob a aparência da bondade. Sabemos, através de nossos estudos, que não existe ninguém perfeito sobre a Terra. Ainda temos muitos defeitos ocultos e sabemos que somos exclusivistas por natureza e nós nos baseamos no que estamos vendo e naquilo que estamos ouvindo. Mas nós não sabemos as qualidades verdadeiras que existem nessa pessoa aparentemente boa. Ela pode ser egoísta, ela pode ser avarenta, ela pode ser invejosa, ela pode ser rancorosa, ela pode ser maledicência e ter muitas outras imperfeições que não percebemos. Mas tudo isso não passa despercebida da espiritualidade. Consequentemente, essa pessoa para nós que é boa, generosa, moralmente elevada, pode ter todas essas imperfeições. E a forma mais poderosa de nós combatermos a influência dos espíritos maus é nós nos aproximarmos o mais possível da natureza dos bons, isto é, nos libertarmos dessas imperfeições que eu acabei de falar um pouco antes. Uma outra questão são muitos trabalhadores, muitos trabalhadores se equivocam pensando e acreditando que quando o médium está sob a influência obsessiva de espíritos que vão impedi-lo de receber as comunicações que ele deseja, eles acreditam que isto é um sinal de indignidade da parte do médium. E a espiritualidade diz que é importante nós entendermos e aprendermos
que não se trata de um sinal de indignidade do médium, mas que pode sim existir obstáculos a certas comunicações. E esses obstáculos se encontram no próprio médium e não na espiritualidade. E esse médium que tem esses obstáculos, ele deve se empenhar em vencer essas barreiras. Porque se o médium não se esforça para vencer as suas próprias barreiras, lamento dizer, mas as suas preces e as suas súplicas nada farão. Serão inúteis nesse quesito que ele deseja, porque ele não se modifica para conseguir alcançar aquilo que deseja. Outra questão é, quando o médium se encontra impedido de se comunicar com certos espíritos, esse médium está sendo submetido a uma espécie de punição por parte da espiritualidade? Bom, podemos dizer que sim, pode ser uma punição. Porque esse médium, até quando chegar esse momento de ser impedido, ele já recebeu inúmeras orientações, ele já foi advertido inúmeras vezes, orientado para se esforçar e modificar a si mesmo, começar a fazer a prática do Evangelho de Jesus, e ele nada faz, ele continua seguindo no seu ritmo, no seu hábito. Portanto, ele não vai conseguir se comunicar com certos espíritos de cunho mais elevado. E ao contrário, pode ser uma recompensa quando é permitido ao médium se comunicar com espíritos elevados, pois ele fez como por merecer com os seus esforços. Ele estudou, ele se modificou, ele luta contra suas imperfeições, ele faz todo um trabalho em si mesmo. Então ele é recompensado com comunicações mais elevadas. Outra questão é, podemos combater a influência dos maus espíritos e vamos orientando-os moralmente? Sim, claro, esse é o principal objetivo, orientar os espíritos moralmente. Essa é uma tarefa que Jesus nos deu, que nós recebemos e que nós deveríamos cumprir com caridade e religiosamente. Mas, na maioria das vezes, nós desrespeitamos a dor do espírito e até mesmo podemos feri-lo, podemos magoá-lo profundamente com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e quando nós não zombamos ou tripudiamos do espírito. Ouvir, aconselhar no bem, fazer isso com sinceridade, nós podemos sim levar esses espíritos ao arrependimento e apressar o seu adiantamento, já que eles acordaram do processo em que viviam e começam uma nova jornada. Uma outra questão que aparece muito frequentemente é a seguinte: como pode um homem, como nós encarnados, ter mais influência sobre alguns espíritos do que os próprios espíritos? Vamos entender o seguinte: os espíritos perversos inferiores, eles se aproximam mais dos homens, dos encarnados, porque eles querem atormentar esse encarnado, causar grandes danos, e eles vão se afastar o mais que puderem dos espíritos bons, porque nada conseguirão. O homem não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a linguagem do homem encarnado é mais acessível à natureza inferior dos espíritos. Eles ouvem melhor o que nós estamos expressando do que os amigos espirituais. Consequentemente, o homem não domina os espíritos superiores e nem mesmo domina aqueles que não são superiores, são bons e benevolentes. Mas o homem pode sim dominar os espíritos inferiores que são moralmente abaixo dele. É dessa forma que nós trabalhamos com o nosso processo de diálogo. Uma outra questão é a subjugação corpórea. Já estudamos subjugação. No seu desenvolvimento, isto é, ao longo do seu curso, pode levar alguém à loucura? Pode sim. Pode levar a uma espécie de loucura. E essa loucura que é
tem como causa algo desconhecido do mundo, mas não tem relação com a loucura ordinária, essa loucura conhecida pela medicina. Assim sendo, entre os que são tratados como loucos, muitos que estão ali sendo tratados como loucos são subjugados espiritualmente. Eles necessitariam de um tratamento espiritual. Os tratamentos corporais, as medicações, podem enlouquecer verdadeiramente aqueles que antes estavam apenas subjugados espiritualmente. Consequentemente, pode sim ir ao estágio de loucura, dado ao tratamento que nós iremos fornecer a eles através da medicina. Existem aqueles que acreditam haver perigo no espiritismo e pregam que as comunicações espíritas devem ser proibidas? É claro que existem. Desejam proibir as comunicações espíritas o tempo todo. Mas a questão é, proibir as pessoas de se comunicarem com os espíritos é uma coisa, mas impedir que as comunicações espontâneas, por vontade dos espíritos, com essas mesmas pessoas, é outra coisa. Porque a proibição não pode eliminar os espíritos e nem impedir que eles exerçam a sua influência oculta sobre as pessoas. Então, querer proibir é um direito, conseguir é outra conversa. Nós agora vamos falar um pouquinho mais sobre a fascinação, pois a fascinação é muito mais comum do que nós pensamos. Vamos ver como é que ela se manifesta no nosso meio espírita? Se manifesta sim. Ela vai se manifestar de uma maneira ardilosa, sutil, disfarçada. Por exemplo, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos a escritores vaidosos ou, então, por meio do envolvimento de pregadores, de dirigentes de instituições que passam a se considerar devidamente assistidos pela espiritualidade superior para criticarem a doutrina espírita e vão reformulando seus princípios e vão desorganizando toda a obra de Kardec da espiritualidade. Manias, trejeitos, tiques nervosos, irritação permanente são sinais, claro, de subjugação corpórea. Consequentemente, temos que observar aqueles que estão ao nosso redor para identificar no início essas condições. Algumas pessoas perguntam como é que Deus deixou a humanidade tanto tempo sem recursos diante desse inimigo invisível, implacável, impiedoso. Vejam, a mediunidade existe desde sempre, mas existem pessoas que aceitam com facilidade as comunicações assinadas por Jesus, por Maria, por João, por Paulo e outras figuras exponenciais da história. E esquecem-se das advertências doutrinárias que Kardec e a espiritualidade nos deixou. Sabemos, através das orientações recebidas, que mensagens com assinaturas dessa espécie são sempre suspeitas, pois os espíritos que habitualmente vão se comunicar conosco são, pela própria lei da afinidade, mais próximos de nós do que mais distante. Mas isso não é uma regra absoluta, toda regra tem exceção. Mas o que precisamos entender é que, por toda parte, vão aparecer publicações inoportunas que vão desviar a atenção do público, principalmente o público espírita, que não mais analisa as comunicações, dos problemas fundamentais do espiritismo. Vão excitar a imaginação, vão excitar o orgulho dos médiuns incultos, que ainda em desenvolvimento, se deixam empolgar pela vaidade pessoal, dando atenção aos elogios de companheiros encarnados, menos avisados, e sendo envolvidos por espíritos
pseudo-sábios, sistemáticos, imaginosos, mistificadores e acabam caindo nessa terrível cilada, nesse abismo. Todo cuidado é pouco nesse terreno da fascinação. Precisamos sim ler, estudar, mas utilizarmos todo o nosso critério, toda a nossa inteligência e o nosso raciocínio lógico. A vontade e a persistência do médium em fazer uso das técnicas de afastamento dos obsessores é o que irá facilitar que esse médium se liberte desses espíritos que o perturbam, que o desequilibram e que causam grande sofrimento a ele. Como nós já falamos em outros encontros sobre a obsessão simples, na obsessão simples o paciente não está subjugado, o médium, o assistido não está subjugado. E a presença do espírito obsessor, ela não é prejudicial durante o tratamento. O tratamento ocorre de forma tranquila, equilibrada. Agora, nos casos mais graves, já de subjugação, fascinação, é outra conversa. Essa presença, como veremos, ela vai prejudicar o tratamento. E por isso não pode ser esquecida da presença do espírito sob a pena de não se obter a cura desejada, a libertação desejada. Os casos são muito conhecidos de todos os clínicos da área médica, e esses casos, na maioria das vezes, são tidos como irrecuperáveis. Mas nós sabemos que esses casos irrecuperáveis nada mais são do que ligações profundas entre o encarnado e o desencarnado, necessitando da terapia espiritual do passe, da água fluidificada, da desobsessão e mudanças profundas no comportamento moral do médium, da pessoa assistida, ou que se encontra sob o assédio espiritual. Fizemos aqui um breve resumo, através de algumas perguntas e algumas respostas, sobre como a espiritualidade vai atuar e vai causar em nós grandes desequilíbrios ou grandes alegrias, quando nós conseguimos nos conectarmos aos amigos espirituais. Tchau para vocês e até o próximo encontro.